Oi, oi! Eu sou Karine Teles, educadora musical e musicoterapeuta, e estou integrando o FIME, Festival Internacional de Música Instrumental, compartilhando com vocês um mini curso chamado Sons e Palavras. Eu trouxe aqui uma caixa. Eu sei que todos vocês devem ter uma caixa em suas casas. Ou uma caixa de sapatos, ou uma caixa como essa, mais preciosa, de madeira, onde você guarda algo especial. Dessa caixa, eu vou retirar um pouco da minha história. E eu convido você a fazer o mesmo. Pegue uma caixa e coloque alguns objetos, coloque algumas imagens, qualquer coisa que de alguma forma tenha a ver um pouco com a sua identidade e você possa compartilhar com seus alunos, com outras pessoas, um pouco de quem você é. E é assim que eu me apresentarei para vocês. Eu aqui retiro da caixa um boneco feito de pano. Esse boneco, ele representa, ele traz em sua roupa, nos seus adereços, uma tradição da minha região. Eu sou do sul do Ceará, do Cariri. E para onde eu vou, eu trago a musicalidade, as lendas, as histórias do meu povo. Esse é um rei da brincadeira, do folguedo, chamado Rezado de Congo. O que seria de mim, Karine, se não fosse a minha ancestralidade cariri? Então, durante esse mini curso, vocês vão perceber no meu sotaque que eu sou dessa região, do sul do Ceará. Vão perceber em algumas das minhas expressões, vão perceber também em alguns brinquedos, algumas brincadeiras que eu apresento, que eu sou desse lugar. Que, inclusive, eu convido você a um dia estar lá, viu? Vá conhecer o Cariri. Dessa caixa, eu removo também um tecladozinho de pano, que inclusive foi feito com muito carinho por mim, para trabalhar na sala com as crianças. E ele me faz recordar o início da minha caminhada com a música, pensando a música de uma forma mais formal, quando eu comecei os meus estudos estruturados, porque a gente vai ver ao longo desse curso que a música sempre está conosco. Mas, em algum momento, a gente passa a ter ela como uma forma de conhecimento. E foi pela idade lá dos meus 6 anos, 7 anos, que eu comecei a estudar um instrumento específico e passei alguns anos até minha adolescência estudando, que foi o piano. E durante essa época eu percebi que a minha relação com a música não era apenas ouvir, dançar, brincar com ela. Eu queria mais. E a vida foi passando, as coisas foram acontecendo e um dia eu me descobri educadora musical. E essa aqui sou eu. Essa bonequinha, que é um recurso que eu desenvolvi para trabalhar o ensino de música com as crianças, ela me faz lembrar muito bem o que é importante para mim quando eu penso em ensinar música para alguém. É importante a gente pensar que em nós a música já está, mas também na natureza, que por esse pintinho, também nos objetos do cotidiano, como essa colher, nos instrumentos musicais, como o ukulele, e recursos, como a luva, que nós podemos desenvolver. Mas, outro objeto aparece. Esse objeto é um objeto decorativo, né? Um artesanato, que tem muitas linhas. E com ele eu quero falar para vocês que a minha construção como educadora musical,
também como musicoterapeuta, como alguém que utiliza a música para promover encontro, cuidado, que estimula a musicalidade, que promove o desenvolvimento por meio da música, não é algo uniforme, é algo que é tecido com o tempo, com linhas diferentes, com materiais distintos e que se entrelaça. Então, o que eu sou hoje, na verdade, não tem nada meu, mas é um pouco de tantas e tantas outras pessoas, professores, professoras, mestres e mestras, leituras, conhecimentos, visões de mundo que vão se entremeando, né, como essas linhas aqui e formam essa peça decorativa muito típica do Ceará. E com essa caixinha eu contei um pouco de mim. E você vai contar um pouquinho de você também, por onde você andar. Porque dessa caixa podem sair muitas coisas que já já nós vamos retornar para ela. A caixa hoje vai ser um objeto bem revisitado. No nosso curso Sons e Palavras, eu quero convidá-los a pensar. Talvez você, quando se posiciona como professor de música, né, educador musical, você encontrou já algumas desses problemas que nós estaremos conversando. Então, primeiro, eu te convido a vir comigo refletir sobre o que é música para você. E aí nós vamos dar uma olhadinha num conjunto de slides. Inclusive, eu quero já partilhar com vocês que todo esse material que vocês estão tendo contato visual está aí na plataforma para que vocês possam baixar e utilizar, e estudar e revisitar. Vocês estarão recebendo tanto os slides como a apostila. Em cada aula você tem um conjunto de slides, a apostila onde você encontra um texto que eu escrevi com referências. Encontra também a lista de atividades com os objetos que são precisos, com os objetivos específicos da atividade e variações como utilizá-la. Por exemplo, essa atividade que eu fiz aqui, você encontra lá a descrição na lista de atividades e recursos e jogos que eu desenvolvi, que vocês estarão conhecendo aqui como utilizar. Então, todo esse material vocês vão ter acesso. Fiquem tranquilos. Eu quero convidar vocês agora para nós pensarmos sobre o que é música. O que é música para você? Você já parou para pensar? O que é essa tal música? E fazer música? O que é o fazer musical? Eu não quero aqui declarar verdades universais. Longe de mim. Como eu falei, o que eu sou é um conjunto de linhas, de tecidos, de outros olhares que eu fui juntando ao longo dos anos. Então, aqui eu compartilho um pouco dessas linhas. E, claro, as linhas que eu gostei de costurar e de fazer a minha peça. Quando nós pensamos sobre o que é música, sobre o que é fazer música, a gente acaba direcionando para o ouvido, não é verdade? Para esse fenômeno que acontece interligado a essa expressão, né, fisiológica do nosso corpo, que música tem a ver com ouvir, com esse nosso aparelho coclear aqui, todos os mecanismos que captam uma frequência específica e que nossa mente, né, ela decodifica. E aí nós associamos a música a essa linda partitura, né, esse papel que tem tantos conhecimentos aí ao longo de séculos e séculos, a notação, esse sistema do Ocidente, a notação que inclusive perpetuou repertórios de compositores que chegaram até nós, como Bach, Beethoven, Mozart. Muitas vezes, quando pensamos no que é música e fazer música, está interligado a essa leitura da notação musical, a esse sistema que, inclusive, as faculdades ensinam, os conservatórios e a escola regular. Já outros pensam que música, ela precisa estar interligada aos instrumentos musicais. Esses objetos que, ao longo da história humana, foram sendo criados diretamente para soar. Talvez você ache que música é isso, e fazer música esteja interligado a esses instrumentos. Outros pensam que fazer música
é a relação com os sons por meio do seu corpo, é cantar, participar de um coro. Nenhum desses olhares, eles está errado. Não estou aqui criticando eles ou abolindo eles. O que eu quero é que vocês ampliem, pensem mais. Quando nós pensamos que música está interligada apenas a um sistema de leitura específico, a um objeto específico, que são os instrumentos, ou a uma emissão específica, no caso da nossa voz, nós estamos entendendo que a música é uma atividade humana e que o fazer musical é esse processo de produção dessa música. E aí nós podemos cair em um erro. Se música é um produto, se fazer música é uma produção, será que eu estou, de repente, me posicionando como professor, como professora, como um operário na linha de construção de uma coisa? Uma fábrica? Algo que é repetido, igual, uniforme, homogêneo? Será que eu estou coisificando a música e o fazer musical? Será que eu estou tornando a música e o fazer musical um objeto? E aí, onde mora o problema? Quando eu coisifico, objetifico algo que é humano, que é uma expressão, não apenas do ser humano, mas da humanidade, da natureza, do todo. Música e fazer música envolve pessoas, envolve seres, cada um com a sua identidade, cada um com a sua história, com as suas emoções, com as suas realidades, com os seus lugares, todo um contexto. Fazer música, quando você vê um grupo ali tocando, não são apenas os dedos que estão lendo aquele papel específico. A história de vida de cada um, que cada um passou, a realidade econômica, política, social, o que inclusive os seus pais vivenciaram, a ancestralidade de cada um. Porque o fazer musical, ele não acontece sem aquela pessoa, sem tudo que ela vivenciou, sem tudo que ela experimentou até ali. Inclusive, o que está registrado no papel, que é a partitura, reflete isso. Não é à toa que os grandes performers, né, pianistas, violinistas, quando vão tocar um repertório específico, eles precisam entender um pouco daquele período histórico, do que aquele compositor vivenciou. E aí eu quero convidar vocês a entenderem a música como uma experiência, uma vivência, como um fenômeno. Quero que você, a partir de agora, quando entrar na sala de aula, para estar, independente da idade, crianças, adultos, que você perceba que todos ali estão vivendo com você essa musicalidade. E estão repartindo com você essa musicalidade. E estão mudando a sua musicalidade e mudando a delas. Porque tudo isso está envolvido. Tudo que aquele ser é, tudo que aquele ser carrega. Aí, eu preciso trazer do meu tecido, né, daquela meu emaranhado, aquele crochê, uma linha muito importante, que é um termo que desde que eu o conheci há alguns anos, ele passou a estar presente na minha prática como educadora musical. Ele é um termo que no inglês é musicking, mas nós já aportuguesamos. Esse termo, inclusive, já é utilizado no campo teórico da educação musical como musicar. Musicar, de um autor chamado Christopher Small, que era um grande pesquisador, sociólogo musical e educador musical. Quero apresentar quem é Christopher Small para vocês um pouquinho. Ele é da Nova Zelândia e nasceu em 1927
e faleceu em 2011. Ele era músico, compositor, educador e autor de vários livros. Inclusive, os livros são expressões dos campos de pesquisa dele na área de musicologia, sociologia da música e etnomusicologia. Depois de um tempo que ele trabalhou, né, nesse campo de formação em música, ele foi percebendo, em uma região específica que ele trabalhava, que no caso era Inglaterra, olhando a atuação dos professores em conservatórios, e ele foi entendendo que algo precisava modificar. Ele entendeu que os espaços onde a música acontecia, as escolas de música, os conservatórios, eles eram territórios onde essas identidades, essas pessoas se relacionavam. E o fruto dessas relações era a música. Então, quando ele morava na Espanha, ele desenvolveu essa abordagem do musicado, do music. Esses pensamentos que ele passou a traduzir, né, essas questões que ele tinha, fugiam justamente desse modelo de escolarização, de padronização, de homogeneização, onde a aprendizagem ela precisa ser igual, precisa partir do professor e que todos os alunos têm que andar juntos, nesse sentido, juntos não de unidade, de coletividade, de acolhimento, mas juntos porque eles precisam eliminar a sua identidade, o que cada um é, o que cada um traz consigo. Então, ele percebeu que o território onde essas pessoas vivem, o que elas acreditam, o que elas vivenciam também em suas vidas, em suas casas, nos outros ambientes, tudo isso influencia na expressão musical delas. Então, ele percebeu que as pessoas precisavam se relacionar mais, estarem convivendo mais com a música e fazendo música. E ele, então, desenvolveu trabalhos relacionando música, dança, expressões das culturas específicas, entendendo que as potencialidades musicais são desenvolvidas a partir de grupos sociais específicos. Então, você imagina, eu trouxe aqui o boneco, né, do meu Cariri, que é uma expressão de um folguedo chamado Reisado de Congo. O mestre, o que conduz os ensaios, o que partilha o que ele aprendeu, as danças, as peças, os cantos, as tradições, ele faz os seus ensaios no terreiro da sua casa, no seu alpendre. E toda aquela comunidade convive com ele, está com ele, aprende com ele no dia a dia, com aquelas trocas. Então, quando eles brincam, quando eles ensaiam, não é apenas naquela 1 hora quando eles estão juntos, eles estão aprendendo durante toda a semana pelo convívio social que eles têm uns com os outros. Então, o Christopher Small entendeu que esse fazer musical, ele é algo social e coletivo. Ele entendeu que esses espaços não formais, esses espaços comunitários, orgânicos, muitas vezes são espaços de muito mais potência nesse sentido da aprendizagem musical. Então, foi daí que ele desenvolveu o seu livro, que traz esses princípios, que o meu inglês aqui, vocês vão perdoando, viu? Vão perdoando aí o meu inglês, eu não vou nem apresentar. Vou dizer logo a tradução: musicar os significados de executar e ouvir. Então, Small se propôs a transformar o fazer musical, essa música que era vista como objeto, como uma coisa, como substantivo, transformá-la em uma ação, em verbo. Por isso que é music, musicar. Então, ele entendeu que música é um processo, acontece, ela é dinâmica e ela precisa de um campo de interações. Então, música é uma experiência na qual todos os participantes exploram e celebram os seus relacionamentos, que constituem a identidade social. Uma escola continua sendo um ambiente onde se faz música, onde se musica,
Porque a escola é um ambiente de coletividade, de relações. Um conservatório continua sendo, ele não está excluindo, ele só está potencializando outros espaços e também entendendo que tem como ampliar na escola regular, no conservatório, as relações. Você pode potencializar, não fica só naquele campo, no momento da aula, naquela hora específica. Ações coletivas, tocar em grupo, fazer eventos. Inclusive, a Casa de Vó Dedé expressa muito bem isso. Quem acompanha a agenda dela, todas as atividades, sabe. O festival mesmo é um espaço onde todos nós estamos aqui musicando, fazendo música nessa nova modalidade, que inclusive o Small visualizou. Vocês vão entender já já o porquê. Porque se fazer música é relação, essa relação acontece de formas diversas. Então, musicar é uma forma de engajar com a música. A performance musical, que é você tocar, é uma forma de musicar. Mas você musica também quando você escuta, quando você pega o seu celular. Quando você está falando, conversando sobre música, você também está musicando, porque você está se relacionando direcionada a algo que emerge da música. Quando você faz um download de uma lista específica, você está musicando. Quando você participa na organização de um show, se você vende ingresso, se você organiza o palco, você está musicando também. Você é um agente, você está envolvido nessa ação que é fazer música. Olha que interessante, ele chamando a atenção para esse caráter social do musicar. Então, é algo que acontece em um tempo, em uma realidade. Pode ser mediado por tecnologias, por uma música gravada, quando eu ligo um som e estou dançando. Aqui, se eu começar a tocar e vocês aí começarem a cantar, mesmo separados, nesse sentido fisiológico da presença, estamos musicando sim. Então, musicar é você se engajar num processo interativo de conexões, onde há uma produção musical e uma vivência musical. E aqui eu quero ler para vocês justamente algo que o Christopher Small postulou no seu livro. Musicar é participar em qualquer capacidade de uma performance musical, seja tocando, seja ouvindo, ensaiando ou praticando, fornecendo material para a performance, o que é chamado de composição, ou dançando. Às vezes podemos até estender seu significado ao que a pessoa está fazendo. Que pega os ingressos na porta, ou aos homens pesados que trocam o piano e a bateria, ou os roadies que montam os instrumentos e executam as verificações sonoras, ou os limpadores que limpam depois que todo mundo se foi. Todos eles estão também contribuindo para a natureza do evento, que é uma performance musical. Olha, gente, que libertador! Olha que lindo! Você já tinha parado para pensar dessa forma? Ou você achava que fazer música, que ser músico, é algo direcionado só para aquela pessoa que fez os 8 anos de curso de violino? Ou então para aquela pessoa que toca todos os dias um instrumento? Olha como isso muda, professor e professora, o teu olhar diante daquela criança, que talvez você ache que ela não está nem participando tão bem da sua aula. E olha, muda o teu olhar também em relação talvez a um grupo de pessoas adultas que falam, mas eu não sei tocar, não sei cantar, mas ela batuca na mesa. Ou ela gosta de dançar quando vai para um forró, para um pagode. Muda tudo, muda tudo. Porque se a gente percebe que música é uma ação, é uma experiência, é um fenômeno, é o que você vive, está no seu corpo, está no seu dia a dia, todos somos musicais. Todos somos, levando o termo, do Christopher Small, musicantes. Porque se eu musico, tu musica, ele musica, nós musicamos, somos musicantes. Mais um trecho do livro do Small, gente, lembrando que isso aqui é uma tradução livre, porque o livro dele não é traduzido ainda para o português. É uma pena, viu? O ato de musicar estabelece no lugar onde está acontecendo um conjunto de relações. E é nesses relacionamentos que reside o significado do ato. Eles devem ser encontrados não apenas entre os sons organizados, que são convencionalmente considerados como sendo material do significado musical, mas também entre as pessoas que participam em qualquer capacidade na performance e modelam ou representam como metáfora relacionamentos ideais como os participantes da performance imaginam que sejam. Relacionamentos entre pessoa a pessoa, entre indivíduo e sociedade, entre humanidade e o mundo natural
e talvez o mundo sobrenatural. Olha aí, a gente faz música um com o outro, a gente faz música com nós mesmos, nós fazemos músicas com a natureza e até ele fala aqui numa visão transcendente, se você acredita, claro, em algo que não esteja nesse campo da matéria, ele também fala sobre isso, algo que é ligado ao sobrenatural. Musicar, gente, é um instrumento de socialização, de encontros de culturas. É uma maneira da gente conhecer o outro, conhecer o mundo, respeitar o outro, aceitar a diversidade, dialogar com a diversidade. Então, musicar é tudo isso que o Christopher Small apresenta. E aí, eu quero que você pense mais uma vez sobre isso. Ó. Musicar tem um caráter vivencial e é algo comunitário. Então, fazer música é algo que se vive, mas que não se vive sozinho, completamente sozinho. Musicar é um conjunto de relações. Musicar não é só entre sons organizados, né? Não é algo só relacionado a um conjunto de sons organizados. Essa relação, ela é você com você mesmo, com a tua história, com tudo que você trouxe, com tudo que você viveu, que o seu corpo carrega, você e outras pessoas. É você, essas outras pessoas e o mundo que está ao redor, inclusive abrindo para a natureza, para o sobrenatural. E essa maneira de pensar, ela deve refletir diretamente na tua atuação em sala de aula. E aí eu quero convidar vocês agora, eu vou fechar os slides, eu quero que você pegue a sua caixa vazia. Só que eu te convido a escutar o que tem dentro dela. Será que ela é tão vazia assim? Opa, estou ouvindo vários sons. Tem vários objetos aqui dentro, será? Será que tem instrumentos musicais aqui dentro? Será que tem algum animal aqui dentro? E lugares? Vou te dizer uma coisa. Dentro dessa caixa pode ficar o que você quiser. E aí onde nós jogamos com a imaginação e a inventividade dos participantes da atividade. Comece sempre com essa caixa vazia. Você vai pegar a caixa vazia e vai passar por todos os musicantes, chamando eles para fazer um exercício de criação. Eles vão ter que abrir a caixa, mesmo sem ela ter nada. E vão ter que puxar, talvez, uma canção. Tirei o pau no gato, mas o gato. Ou tirar, remover dela algum ruído da sua casa. Eles podem também, de repente, fazer sair da caixa um bichinho preferido. Au, 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 au. É infinita as possibilidades. Lembre que se a caixa está vazia, ela pode ficar cheia, porque cada um vai fazer um resgate de algo que lembrou ou que gosta. Depois que você fizer esse momento de criação, né, de extração, execução do que tem na caixa, você tem um novo desafio, que é recolher. Depois de cada um retirar esse som que saiu da sua imaginação, você vai recolher. Então, vamos colocar o cachorro de novo. Vamos colocar o som da casa. Vamos colocar a canção que eu gosto. Tirei o pau no gato. Você fecha a caixa, depois que todo mundo colocou dentro, e aí o silêncio vai, né, retornar. Você vai mexer a caixa, vai abri-la e todos vão cantar junto, aquela mistura, aquela composição coletiva de sonoridades, e você vai ter uma verdadeira orquestra de sons, ruídos, canções, e aí você pode colocar um musicante no centro para ser o regente e trabalhar as questões de intensidade, de dinâmica, de escolher vozes. Então, esse momento é livre.
O outro momento que você vai trabalhar com a caixa já não é mais com ela vazia. Você pode colocar dentro dela campos específicos de escolha. Você pode escolher um dia as crianças trazerem brinquedos, seus brinquedos, e esses brinquedos serem transportes, ou serem brinquedos como bonequinhas, e as crianças vão ter que fazer os sons. Você pode escolher um dia animais, as crianças trazerem seus bichinhos, ou instrumentos musicais, inclusive separando pelas classes, né, pelos naipes dos instrumentos, percussões, cordas, objetos sonoros de casa como copo. Quando você pensa em objetos mesmo, né, brinquedos, instrumentos, é livre. Você separa essa pesquisa, pode ser por campos que você direcionou, podem ser também com imagens. E aí, eu convido vocês agora para verem comigo alguns dos recursos que vocês estarão tendo acesso, que podem ser utilizados com essa atividade da caixa, está bem? Agora eu vou mostrar para vocês um dos recursos que vocês vão receber para trabalhar também essas atividades que nascem da caixa. O primeiro recurso, você vai ter acesso a imagens. A primeira imagem faz a gente pensar sobre o silêncio. Então, quando você tirar da caixa essa imagem, quando ela sair da caixa, tentamos guardar o silêncio. Apesar que na próxima aula a gente vai pensar aí, será que existe esse silêncio mesmo? A outra imagem são de sons corporais. Quando você retirar, as crianças, os alunos, terão que fazer sons com o corpo, as palmas. Ou sons da natureza, como no caso a chuva. O som do cachorro, dos animais. E os sons que são de objetos do cotidiano, como o liquidificador. Vocês também têm acesso aos áudios, para caso as crianças, você depois que trabalhou, o som sendo feito, ou por instrumentos musicais, por exemplo, esse aqui pode ser um liquidificador. O cachorro, elas podem fazer com a voz, au, 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 au. Mas também vocês têm acesso aos áudios, que eu vou estar aqui demonstrando para vocês ouvirem, terem uma ideia. Então, quando você mostrar o cachorro saindo da caixa, você associa a imagem. Agora, outra forma que você pode jogar com essas fichas que eu demonstrei agora é fazendo um jogo da memória. Você pode imprimir duplicado. Você pode imprimir duplicado as imagens e fazer um jogo da memória sonora. Você espalha todas as fichas viradinhas e os jogadores vão virando e escutando o som e vão ter que encontrar onde está o par. Outra maneira de utilizar essas fichas também é criando uma composição com a partitura analógica, né? Uma partitura que não é daquela notação tradicional. Então, você pode colocar várias fichas e aí as crianças vão ter que compor. Palma, palma, blão, blão. Você pode colocar pá, pá, blão, blão, pá, pá, blão, blão. Isso é uma partitura a ser lida pelos brincantes. Então, todas essas fichas vocês vão receber. Mas você, claro, pode criar as suas, com os objetos que você quiser, usando as sonoridades que você quiser trabalhar, emergindo daquela caixa. A segunda atividade, essa atividade é chamada Dessa Caixa Vai Sair. Ela é baseada em uma canção que é uma paródia, que eu estarei mostrando para vocês agora. O slide desse recurso. Esse recurso, ele vem com todas as fichas, com as imagens, também vem os áudios, mas uma sugestão aqui, só deixa para usar os áudios depois que você explorar o que emerge do corpo das crianças, o que elas conseguem emitir,
fazendo onomatopeias, usando a percussão corporal. O que também você puder explorar com instrumentos, com objetos sonoros, como caneta, copo. Por último, é que você deixa para usar esses áudios aqui. Sabe por quê? Porque você quer que eles sejam executantes, criadores, primeiro do que apenas alguém que escute. Lembra, nós estamos fugindo só disso aqui, do ouvido. Nós queremos que seja mais amplo, que eles se relacionem, que eles percebam o que o outro está fazendo, que eles tentem imitar. Então, estimula primeiro tudo que parte de quem está diante de você, para depois você usar esses recursos, que no caso são recursos de áudio. Então, esse outro atividade, também emergindo da caixa, ela parte de uma canção, que aqui eu vou utilizar um ukulele, porque como eu penso que essa formação está sendo dirigida mais para professores e professoras que trabalham na escola regular e com crianças. Então, esse instrumento é um instrumento que tem se popularizado, é um instrumento de aprendizagem simples, nesse sentido assim, que não tem complexidade. Se você é pedagogo, inclusive, se você nunca tocou instrumento, é fácil aprender esse instrumento. E aí, na tela, você está vendo uma forma com que eu cifro os instrumentos, que é seguindo uma sugestão de um educador musical chamado Estevão Marques, que ele chama de ukulele game, onde ele padroniza as cores, as notas, as cifras. Então, aonde está vermelho, você vai tocar o dó maior. Onde está verde escuro, você toca o sol. E aonde está verde claro, você toca o fá. Então, fica claro aí para você essa leitura. E essa paródia é de uma canção que é Esse cone vai virar. E aí eu fiz, essa paródia é minha. Dessa caixa vai sair. E aí você mostra o que é que vai sair e as crianças vão ter que fazer. No caso, é uma palma. Vai sair uma palma. E vamos novamente. Dessa caixa vai sair. Dei um erradinho aqui, tropecei nas notas. Sem problema. Dessa caixa vai sair. Vai sair uma chuva. Se quiser usar um instrumento, ó. Dessa caixa vai sair o liquidificador. Vou usar agora o áudio do liquidificador para variar, para vocês terem ideia, o liquidificador. Então, você mostra e coloca o som. Pronto. Opa, eita! Liquidificador zoa dentro. E você pode ir brincando, dessa caixa vai sair uma menina. Dessa caixa vai sair um parque de diversões. As possibilidades são várias. Inclusive, deixe as crianças sugerirem. Elas podem fazer desenhos, elas mesmas fazerem desenhos e colocarem aqui dentro dessa caixa o que elas querem que saia da caixa. Então, elas vão desenhar. Eu quero que saia uma nave espacial. E elas vão fazer o som da nave espacial. Eu quero que dessa caixa saia um super-herói. E elas vão desenhar e vão fazer o som desse super-herói. Então, como eu falei no início, essa caixa é uma das atividades que parece ser tão simples, mas que rendem tantas possibilidades. Inclusive, você pode pegar os desenhos delas e fazer disso uma composição. E elas vão tocar a música que elas fizeram, juntando todos os desenhos, cada um fazendo a sua parte. Vou continuar mostrando para vocês agora os visuais desse recurso. Então, você pode utilizar, inclusive, se você está no contexto online, você pode partilhar a tela e usar essas imagens aqui, cantando. Dessa caixa vai sair. E aí a caixa abre, você pode fazer até um som.
E aí coloca as palmas e você usa o áudio das palmas. Ou você bate palma ou pede para eles baterem palmas. Do mesmo jeito, dessa caixa vai sair. Abre a caixa, vai sair uma chuva. E eles vão fazer o som da mesma forma. Os animais, os sons, né, dos objetos de casa, o violão, que é o instrumento musical, e o silêncio. Lembra de trabalhar o silêncio. Ó, se você perceber, do mesmo jeito do jogo da memória, nesse daqui também, eu trabalho esses campos que eu apresentei no início. Lembra? Que eu apresentei naquela bonequinha? Que são as possibilidades de nós fazermos música. Primeiro, os sons corporais. Você faz música com os sons do seu corpo. Então, você pode trabalhar voz, palmas. Você pode fazer música com os sons da natureza. Tem a chuva, tem o vento e tem o som dos animais. Lembra que na bonequinha tinha um passarinho? Você pode trabalhar os sons dos objetos cotidianos. Na bonequinha tinha a colher, aqui no caso é o liquidificador. Os instrumentos musicais, que a bonequinha tinha o ukulele. E o silêncio, não deixa o silêncio de fora. O silêncio, ele é essencial. Nós, inclusive hoje, nessa vida tão corrida, com tantas atividades, nós temos perdido a dádiva do silêncio. Claro que esse silêncio é questionável. Será que ele existe? Será que realmente existe silêncio? Nós vamos falar na aula 2 um pouco sobre isso. Mas chamar os alunos, os aprendentes, a refletir sobre a necessidade de parar um pouco para escutar, observar. Quando eu falo escuta, eu falo em observação, né? Não pensa só essa coisa do ouvido. Aqui mesmo nessa sala, se eu parar um pouquinho para observar, né? Se eu silenciar os meus movimentos, se eu silenciar a minha fala, se eu silenciar a minha preocupação aqui com os slides, se vocês perceberem, né? Eu estou falando agora até mais rápido, porque no início eu estava falando mais compassada, porque como é o meu primeiro momento aqui na gravação, a gente vai, né, a gente fica num estado de atenção, de alerta, e aí vai relaxando, vai ficando mais informal, vou falando mais ligeiro, não tão despreocupada. Mas se eu silenciar tudo isso, ó, vou convidar você agora para fazer isso, silenciar um pouco, tudo. Olhos, né? Tudo. O que você está fazendo? Então, só esse tempinho que eu fiz isso rápido e não tão, né, intenso, eu comecei a perceber o som de uma ventilação de um ar-condicionado que tem aqui muito intenso. Também tem um som de uma máquina lá fora, que eu não sei o que é, se é uma serra. Passou uma moto. Quando eu silencio, aí é que eu escuto. Não é engraçado isso? Aí que eu percebo mais. Por isso que nós somos chamados, e eu falo aqui desde o início, nesses jogos, nessas atividades, sobre o silêncio. Agora eu quero te apresentar outro recurso que vai te ajudar a trabalhar com essas fichas. Que esse dado aqui no caso, ele é feito de um pano, tem uns bolsinhos, né? Tem uns bolsinhos aqui que posso colocar as fichas dentro do bolsinho, vou colocar aqui algumas para vocês verem. Essas fichas que vocês vão receber, tá bem? Você pode colocar, mas também, ai Karine, eu não tenho esse dado de pano. Faz um dado de caixa e cola as fichas. Faz um dado de papelão, inventa o teu dado. Né? O dado ser de pano não é um problema, você tem as figuras. E aí, você vai fazer uma variação. Esse dado, né? Esse dado vai cair numa palma. Esse dado vai cair numa chuva. E o dado vai girando, sendo jogado pelas crianças. E cada uma, se ela joga, opa, caiu no liquidificador, se ela jogou e caiu no liquidificador, ela vai ter que fazer o som do liquidificador.
E assim você pode variar essa atividade utilizando um dado desse, que é algum recurso muito simples e não tão caro. Agora, para vocês terem uma ideia, como vocês vão receber a descrição dessas atividades? Como é o material que você vai poder, no futuro, estudar, colocar nos seus planos de aula, né, e fazer as suas variações. Então, aí na tela, você tem uma descrição, o nome da atividade, no caso, a caixa de histórias, que foi a primeira atividade que eu fiz com vocês, na abertura, que você pode fazer com a sua sala. Pode fazer, no caso, se você, não sei, vai que tem musicoterapeuta aí, vai que tem também recreador, pedagogo, você pode fazer isso no momento de acolhida, no momento de partilha de um grupo. Então, todo mundo vai trazer a sua caixa. Você pediu, olha, traz a sua caixa vazia com os objetos para você contar um pouco da sua história. Ou então, as crianças estão voltando do período de férias. Você vai pedir para elas trazerem na caixinha um pouco do que elas viveram nas férias. Então, aí você vai encontrar os itens, você pode ver aí, está aí, caixa de histórias, itens. Aí você tem a caixa vazia, os objetos e a descrição, onde eu tento descrever o que foi que eu fiz, coloco algumas variações e olha que importante, tem os objetivos. Os objetivos, no caso, do que eu planejei foram esses, mas isso não precisa ser necessariamente o seu objetivo. Por exemplo, os objetivos quando eu fiz essa atividade foi exercitar a criatividade, resgatar as memórias, estimular a autoexpressão, promover a integração, estimular a afetividade e exercitar a cognição. Isso foi o que eu pensei. Mas você pode colocar aqui um objetivo diferente. Ou você pode retirar alguns desses. Karine, eu não quero trabalhar memórias. Eu não vou pedir para eles contarem nada do passado deles. Ou então, Karine, eu não quero que eles... não tem como promover a integração porque é uma criança sozinha. Ela não está com um grupo. Então, tudo isso você vai adaptando. E você pode, por exemplo, eu quero fazer uma caixinha que hoje nós vamos trabalhar os instrumentos que elas têm em casa. Então, elas vão ter que trazer dentro da caixinha algum instrumento musical. Ou um instrumento musical, uma imagem que alguém toca, da família. Aí você coloca aqui um objetivo diferente. Trabalhar questões ligadas a histórico musical daquele aluno. Então, a criança vai contar a história musical da família dela por meio do que ela trouxe na caixinha. Então, esse é o objetivo que você pode trazer. A outra atividade, que é justamente a segunda, onde é o dessa caixa vai sair, que é chamada uma caixa, muitas possibilidades. Do mesmo jeito, aí você encontra os itens, a caixa, de qualquer material, as figuras, que você pode usar essas que você tem do curso, mas pode usar as que você quiser. Pode usar os desenhos das crianças, pode usar aquele recurso dessa caixa vai sair, que é o recurso Lilás, mas pode usar, gente, figuras de jornais, de revistas, fotos, isso aí é livre. A descrição, onde eu coloco as formas de fazer com variações, né? Se vocês verem, tem maneiras usando a canção, usando as onomatopeias, usando aquela questão do áudio. Do mesmo jeito, os objetivos no final, que eu coloco explorar os timbres. Os timbres é o quê? Essa característica da diferença do som, para ela trabalhar essa percepção dela. Promover criação, principalmente, como é que ela faz o cachorro? Um cachorro bem esgalamido, bem ligeiro. Trabalhar também a execução, porque quando ela vê a ficha ou quando ela vê o objeto, ela vai ter que tocar aquilo, vai ter que fazer a palma. Apreciar e exercitar a cognição. Cognição são essas habilidades que nós temos de concentração, criatividade, memória. Estimular a escuta e a percepção. Então, esses são os objetivos que eu sugiro para essa segunda caixinha. Mas você pode trabalhar, trazer objetivos específicos para a tua realidade. No caso, se você trabalha um projeto integrado na escola regular, estamos trabalhando o meio ambiente, pode colocar na Semana da Água, por exemplo, como tem nas escolas, sonoridades que são feitas com a água. Aí você pode colocar som dos rios, som dos mares, som da chaleira fazendo chá, som dos rios, som do mar,
som da chuva, tudo isso envolve água. Então, são maneiras diferenciadas de você trabalhar com um objetivo diferente. Eu quero trabalhar o projeto estimulando questões ligadas à conservação da água ambiental, e você está trabalhando de forma transdisciplinar, mas também musicalidade, porque cada estado que a água se encontra, a sonoridade dela muda.